conhece o comediante Mussum. Ele se envolveu em alguns processos judiciais, beleza? Por questão da herança depois do seu falecimento. Ele se envolveu um pouco até errado eu falar. Mas a família se envolveu. Foi reconhecido um filho fora do casamento, beleza? E ele, obviamente, queria seu direito à herança, já que ele era filho do comediante. O juiz não deu a herança para ele e se declarou impedido para se julgar, buscando um juiz de orfandade, desrespeitando a lei que rege nossas questões patrimoniais do Brasil. Vitor, por favor, lê para mim a pontinha de como é feita essa questão da herança. Vamos lá. Diferentemente do que ocorre em outros países, pela lei brasileira, o testamento não pode ser feito totalmente a critério de quem deixa a herança. Em vez disso, esse documento deve estar de acordo com as disposições que há no Código Civil, que vão estabelecer aí 2 tipos de herdeiro, os legítimos e os testamentários. Os herdeiros legítimos são aqueles definidos de acordo com a relação de parentesco que tinham com o falecido. Então, observação. Os herdeiros legítimos independem de testamento. Se tiver o parentesco, Sim, já é herdeiro, beleza? Manda, Vitor, por favor. E os herdeiros testamentários, como o nome diz, são aqueles que contam explicitamente no testamento e podem ou não ter algum tipo de parentesco com o falecido. E é bastante comum que sejam incluídos nessa categoria herdeiros, os amigos ou cuidadores da pessoa que morreu, ou instituições de caridade. O herdeiro testamentário é toda e qualquer pessoa, beleza? Sim. Só que existe uma regra. A regra dos 50%. Você faleceu, 50% seu, obrigatoriamente, é dos herdeiros legítimos. Beleza? No mínimo, certo? Então você não pode dar mais de 50% para o herdeiro testamentário. Seja uma associação, para gente que morre e doa patrimônio. Você só pode doar até 50%, porque o resto é obrigatoriamente dos herdeiros legítimos. Perfeito? Vitão, agora, para a gente poder fechar, para poder começar a entrar no tema de debate, por favor, só desce um pouquinho aí e lê para mim a parte que é o seguinte. Deixa eu descer aqui. Regras para a partilha de bens, por favor. Rapidinho, Bruno. Só a primeira frase. Primeira? Vamos lá, os descendentes são filhos, netos e bisnetos, concorrendo com o cônjuge. Vamos lá. Quem são os descendentes? Primeiro grau. Quem tem prioridade numa herança? Filhos, netos e bisnetos, concorrendo com o cônjuge. Como assim? Você faz uma partilha igualitária. Tem filho? A herança vai para o cônjuge e para o filho. Filho morreu? Vai para o neto e para o cônjuge. Filho e neto morreu? Vai para o bisneto e para o cônjuge. Pronto. Beleza? Sim. Quando se tem um valor ali superior de, vamos lá, tem uns 6 filhos, qual é a concorrência? 25% para o cônjuge e os demais para os filhos herdeiros. Beleza. Como assim? Vamos analisar esse caso concreto. O cara se provou que era filho do comediante, correto, Vitor? Sim. E o juiz declarou impedido. Depois de 6 anos de disputa judicial. E o pior, se declarou impedido para que ele vá para uma vara de orfandade, porque ele era órfão. Ele tem 35 anos, ele já estava em um processo de partilha de inventário correndo há anos. Vitor, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Nós acabamos de ler o Código Civil, eu não estou louco. O Código deixa muito claro o quê? Quem é herdeiro, em primeiro lugar, filho. Sim. Qual parte? O cônjuge também. Qual parte o juiz não entendeu, por favor? É uma boa pergunta Vocês entendem que o juiz atrasou 6 anos para julgar algo e esse processo vai recomeçar porque o juiz não consegue ler uma frase de uma sentença? Eu quero entender qual foi a dificuldade. De verdade, eu tenho esse direito. Sim. Porque quando nós partimos daquele ponto do feminicídio, o ponto da morte de mulheres do bloco passado, nós vimos o quanto os juízes geraram o aumento da violência contra a mulher no Brasil. Lutando por uma diretriz errada, principalmente feita pelo CNJ. Que o CNJ brasileiro é porco, é imundo. E agora, para piorar, simplesmente a gente fala muito do STF. O STF não cumpre a lei. Hoje, o STF cumpre muito mais a lei do que 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás, você nem sabia quem eram os caras ou o que eles faziam. A gente fala muito mal de Alexandre de Moraes, mas o fato dele ter que se expor indica fraqueza. Vamos lá, 20 anos atrás o pessoal sabia nome de ministro? Hoje a gente sabe o que ele está fazendo, nos revoltamos e brigamos. 2014, se a gente for lembrar. A gente tinha nome de ministro. Que... Se vocês acham que a STF viola a lei, é porque vocês não veem os juízes de primeiro e segundo grau que eles fazem, e a baderna que eles fazem. Aí vamos lá, uma família toda agora está prejudicada,
Porque o juiz, o coitado, ele não consegue ler uma frase. Qual a dificuldade de seguir a lei do Brasil? E nem, tipo, eu nem tô falando que a lei do Brasil é boa, a melhor de todas. Mas, cara, qual a dificuldade de seguir o básico? Só o básico. Nós te pagamos pra isso. O editorial adianta, nós falamos dos super salários. Vitor, você sabia que meu pai de juiz recebe mais de 100 mil? Sim. Sendo que o teto é 40. Eu cheguei a ver notícia de tribunal pagar cerca de quase R$1 milhão em honorários a desembargador. Você vê aí, por exemplo, ontem eu vi a notícia que salvo engano, foi um dos tribunais do Maranhão que comprou e apresentou motivos técnicos para presentear juízes com iPhones Pro Max 16. Isso. E além dessa forma, que na verdade isso é uma forma de, como é que é o nome? Supostamente roubar a população, vamos usar supostamente, correto? Esse pessoal não faz o básico para nos atender. Tem uma pesquisa francesa que fala que o problema do Brasil é acesso à justiça. Não é porque a gente não tem vara de justiça, é porque as varas são ruins. Porque, infelizmente, pais profissionais são lerdos, são ineficientes. E, Vitor, quando a gente tiver uma situação dessa, você sabe como é que o juiz faz para poder violar o teto de gastos? São os penduricalhos? Essa é uma pergunta. Exatamente. O que acontece? Você vem acima do teto. Nós temos aqui 2 juízes, eu dou um auxílio creche pra ele dá um auxílio creche pra mim. Eu tenho um caso, mas ele me dá 2 auxílios moradias. Sérgio Moro acumulava 2 auxílios moradias, cara. Então, assim, é uma vergonha. Assim, e sem falar, Bruno, que é a questão, olha o país que a gente vive. Se a gente for fazer as contas, quanto é um aluguel, quanto é a mensalidade de uma escola, quanto é você fazer a sua feira, e agora principalmente com os preços da maneira que estão. E aí, às vezes eu me pergunto, como um brasileiro consegue sobreviver com um salário mínimo? Como a gente consegue sobreviver num país com taxas e impostos tão altos, alimentos altos, o preço do café em 2 anos aumentou quase 50%? E se eu te falar que não é um salário mínimo? Como nós fazemos para sobreviver aqui? E nós temos essa aí, a elite do funcionalismo público, como você falou, ganhando mais de 100 mil, usando penduricalhos. Você ganha o salário mínimo, você tem que colocar o seu filho na escola pública, mas muitas vezes o filho do juiz tem o auxílio creche. Exatamente. E se eu te falar que não é um salário mínimo, a maior parte do brasileiro sobrevive com meio salário mínimo. Exatamente. O que é muito pior ainda por cima. Agora, enquanto isso, tá essa galera deitando, rolando e aprovando medidas que estão nos matando. Sim. As mulheres não estão mais denunciando violência por causa que um grupo que se diz de elite, que é de academia intelectual, não considera a realidade, vive numa bolha, consegue aprovar isso e isso volta para nós. Sim, dando um exemplo assim do que você está falando, outra coisa você deve ter visto recentemente, a luta do CNJ com os hospitais de custódia. Sim, isso assim, você vê, eles recebem altos salários. Um juiz vive e ganha aí, o salário de um juiz já o coloca na parte ali de 5% mais rico da população, com o salário. E assim, você vê que tomam decisões que às vezes, para agradar os intelectuais, para agradar ali as teorias as quais eles estão ali lendo, consumindo, mas existe um distanciamento do mundo real. Sim. Porque a gente produz muito pouco de jurisprudência no Brasil. Quando eu falo de jurisprudência, eu falo científica no caso. Corrigindo. Quantidade é muito. Agora, quantos de nossas ideias científicas estão em papers internacionais? Sim. Então, assim, é uma galera... Poucas áreas da ciência brasileira são coisas de vanguarda na ciência internacional. E direito à ciência, meu amigo. E o problema do Brasil estar desse jeito é que não leva o direito como ciência.